Estamos de volta para o terceiro bloco da sabatina com o candidato Fábio Feldman, do PV. Ele é candidato ao governo do estado de São Paulo. A gente continua neste bloco com temas comuns a todos os candidatos ao governo. Fernanda Bufoni. Candidato, a progressão continuada instalada nas escolas públicas do estado de São Paulo é um dos temas centrais dessas eleições. Como é que o senhor avalia esse sistema? Olha, Fernanda, os debates e a polarização política se dá em cima dos pedágios e em cima da progressão continuada. Eu acho que o grande debate que nós temos que fazer é como melhorar o desempenho dos alunos. Quer dizer, os alunos têm que estar motivados, os professores bem preparados, e eu defendo a progressão continuada com a seguinte premissa. Quer dizer, se o aluno tem alguma dificuldade, nós temos que criar as condições para que ele supere as dificuldades. E é essa a ideia da progressão continuada, que eu acho que ela é importante, inclusive para mostrar como o debate está ideologizado, eleitoralizado, não sei se existe essa expressão. A progressão continuada foi criada na gestão da Luíza Erundina, que era do PT, por sugestão do Paulo Freire, depois foi incorporada pelo PSDB e agora virou um grande tema. Então eu quero dizer o seguinte, é o que eu tenho falado em relação à educação. Educação é crucial e eu acho que o grande desafio é como nós podemos melhorar o desempenho dos alunos das escolas públicas para que eles tenham, inclusive, condição de se realizarem pessoalmente, mais do que isso, de serem inseridos no mercado de trabalho com igualdade de oportunidade dos outros alunos. O senhor ressaltou que defende o sistema de progressão continuada e que precisa melhorar a qualidade dessa educação. Mas o fato é que governadores têm enfrentado muita dificuldade com esse assunto. Por mais que tentem, o fato é que alunos chegam na 8ª série, muitas vezes sem saber rudimentos do domínio da língua portuguesa, sem saber conta. A gente até brinca no jornal, hoje em dia, perguntar para as pessoas quanto é 10% de 100, que é uma conta elementar, tem gente que erra ao responder. Como é que faz isso, candidato? Você falou que é preciso fazer. Os professores, todo mundo concorda que eles precisam ser valorizados. Como é que equilibra essa equação? Olha, eu acho o seguinte. Primeiro, quer dizer, eu acho que as duas matérias que merecem, digamos assim, atenção especial são português e matemática, que elas são cruciais, inclusive no caso de matemática. Ela é importante porque no ensino fundamental, a matemática que permite o desenvolvimento de pensamento crítico. Então, é fundamental. Então, a nossa proposta, inclusive, é que nós tenhamos para os alunos, a partir de um determinado momento, quer dizer, uma espécie de um padrinho que vá acompanhar esse aluno, quer dizer, para que ele tenha uma espécie de um tutor. Quer dizer, e voltando, eu acho que é trabalhar nas escolas com os pais dos alunos, inclusive com metas de avaliação, metas para poder avaliar a escola. Quer dizer, eu acho que a Secretaria de Educação de São Paulo é uma grande secretaria, muitos funcionários, muitas escolas. O ensino fundamental ele deve ser municipalizado, ele não é, mas eu acho que nada melhor do que pai do aluno acompanhando o desempenho da escola e do seu filho. Eu acho que é crucial. Agora eu queria fazer uma observação. Eu acho que nós temos que também, quando a gente discute desempenho, pensar qual deve ser o currículo e qual é o conteúdo do ensino no século XXI. Quer dizer, nós temos aí esse mundo digital pela frente, quer dizer, que é desafiador, e eu não vejo as escolas terem esse compromisso com essa modernidade, que eu acho que ela é muito importante. Quer dizer, essa é uma agenda de discussão muito grande. Inclusive, só uma observação, eu, no meu programa de governo, eu defendo o que se chama economia criativa. E nós fomos estudar a economia criativa e um dos temas principais, por exemplo, na Inglaterra, é como você coloca a criatividade nas escolas. Como é que você faz com que os alunos sejam efetivamente criativos? Então, eu acho que esta é a agenda que nós devemos discutir. Quer dizer, é óbvio que eu tenho que melhorar a escola, eu tenho que aumentar os investimentos de educação. Quer dizer, a Marina Silva está propondo que 7% do PIB seja investido em educação. Mas não acho que é só recurso, não é só dinheiro. Eu acho que é discutir a fundo qual é o conteúdo da educação que nós queremos para os nossos filhos. Candidato, outro assunto agora importante, uma das maiores reivindicações do Sindifranca, que é o Sindicato da Indústria de Calçados de Franca, é a redução gradativa do ICMS de 12% para 7%.
O senhor acredita que seja possível esta desoneração? Olha, eu acho que ela é possível, inclusive eu acompanho muito a questão aqui dos calçados de Franca há muitos anos, quando era secretário do Meio Ambiente. Eu acho que nós temos que criar uma condição que garanta a competitividade da indústria de calçados em Franca. Quer dizer, aliás, eu estava aqui conversando com o Crico sobre essa questão. Quer dizer, uma dos itens que eu estou discutindo em relação a São Paulo, não apenas a região, é a discussão sobre como nós vamos enfrentar o que eu chamo de invasão chinesa, que vocês tiveram aqui na região. Quer dizer, o Brasil é hoje um grande parceiro comercial da China. Nós temos na China o nosso maior parceiro. Nós exportamos basicamente commodities, nós exportamos minério de ferro e soja, e a contrapartida do que os chineses querem é a abertura do mercado brasileiro, diga-se do mercado de São Paulo, para os produtos chineses. E aí eu acho que nós temos que ver como nós vamos nos preparar para enfrentar essa situação. E Franca já enfrentou essa situação alguns anos atrás. Portanto, eu acho que nós temos um desafio de garantir competitividade para a economia de São Paulo e os instrumentos tributários, na minha opinião, são importantes. Quer dizer, eu acho que setores da economia de São Paulo devem estar preparados e eu quero insistir, nós temos que estimular a inovação e agregado de valor em relação à indústria e economia paulista. Outro tema muito discutido nessas eleições é a guerra fiscal entre os estados. Qual é a posição do senhor a esse respeito? Olha, eu acho que acompanho isso há alguns anos, quando eu fui secretário de Meio Ambiente do Mário Covas, eu me recordo que ele se recusou a entrar na guerra fiscal. Eu acho, voltando ao que nós já falamos aqui, eu acho que a única maneira de enfrentar questões como essa é por uma reforma tributária. Quer dizer, não tem sentido, inclusive, você ter no Brasil uma reforma, uma guerra fiscal. E, aliás, quero dizer que existe uma guerra ambiental também. Eu lembro alguns anos atrás que o governador de Goiás estava atraindo empresas para se implantarem lá, dizendo, pode vir que aqui não haverá controle de poluição. Então, eu acho que, no caso da guerra fiscal, não tem outra solução que não discutir a reforma tributária. Insisto mais uma vez, o governador de São Paulo tem densidade política para levar essa discussão, para fazer uma agenda de transformação, porque nós temos uma carga tributária muito grande, é uma carga tributária, na minha opinião, que é absolutamente irracional. E mais, no meu tema, que é de desenvolvimento sustentável, eu defendo, inclusive, tributos para estimular produtos e serviços com menor impacto ambiental. Se eu tenho uma lâmpada que é eficiente, muitas vezes ela não compete com uma lâmpada que não é eficiente. Isso onera o país, inclusive em termos de investimento de infraestrutura. Então eu defendo, por exemplo, que quando nós formos discutir a reforma tributária, que nós discutamos também como nós podemos usar os tributos para introduzir, digamos assim, mudanças e mecanismos de inovação tecnológica. O senhor defende a redução da carga tributária, mas o fato é que em 16 anos, 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula, distintos ministros, 2 partidos diferentes, ninguém consegue avançar nessa questão, né? O discurso de oposição, qualquer que seja o candidato, é quase sempre a favor da redução da carga tributária. Mas instalado no poder, essa discussão se esvazia e fica muito difícil. O senhor, que foi secretário de Estado, acredita que é possível fazer uma redução da carga tributária? Olha, eu acho que é necessária uma redução da carga tributária e mais do que isso, eu acho que o presidente eleito ele tem que fazer essa reforma tributária no início do seu governo, quando ele tem um grande capital político. Você não perde as condições? Não perde condições. Eu acho que o presidente eleito, especialmente no primeiro mandato, ele tem um enorme capital político e ele não pode desperdiçar esse capital político. Você tem toda a razão, todo mundo promete a reforma tributária e quando chega ao poder esquece. No caso do Partido Verde, nós estamos colocando a questão da reforma tributária como uma das principais reformas, inclusive a minha candidata Marina Silva tem dito que ela, no primeiro ano de governo, ela vai conduzir o processo de reforma tributária, que, como você mesmo falou, entra e sai legislatura, se discute e não se consegue avançar,
por resistência, inclusive, dos estados que querem insistir. Quer dizer, muitas vezes eu acho que falta aos partidos políticos, quer dizer, uma visão do que eles querem do Brasil. Quer dizer, eu acho que essa questão da reforma política e da reforma tributária são cruciais, inclusive porque eu acho que elas andam juntos. Quer dizer, eu fui constituinte, e o que aconteceu durante a Assembleia Nacional Constituinte? Quer dizer, nós não acoplamos a discussão dos entes da Federação, União, governos estaduais e municipais aos recursos. Quer dizer, se a União tem tais responsabilidades, ela deve ter recursos para executar essas responsabilidades. Isso vale para os estados e vale para os municípios. Portanto, eu acho que a partir dessa eleição, eu acredito que nós temos que criar as condições para promover a reforma política e a reforma tributária, que quero insistir, eu acho que elas caminham juntos. Candidato, na última Francal, realizada em julho, ficou claro que uma das maiores preocupações dos calçadistas é em relação a um possível apagão de mão de obra na cidade. Inclusive, o jornal Comércio da Franca traz hoje a manchete dizendo que faltam trabalhadores qualificados. Como o senhor vê esta questão? Um minuto, candidato, para terminar. Bom, vou dizer, eu acho que capacitar a mão de obra é essencial e eu acho que isso é um bom sinal. Quer dizer, mas eu acho que, inclusive, nós temos que ter uma preocupação de enfrentar o apagão de mão de obra e eu estou fazendo uma proposta também, que é capacitar em áreas que normalmente são esquecidas, negligenciadas e é onde está o valor econômico, o agregado econômico. Quer dizer, no caso de calçados, quer dizer, associar a fabricação de calçados, as tendências da moda, quer dizer, são essenciais. E aí que está o agregado econômico e a garantia, inclusive, de inserção no mercado brasileiro e no mercado internacional. Muito bem, candidato, obrigado. Chegamos ao fim deste terceiro bloco da sabatina com Fábio Feldman, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido Verde. Daqui a pouco o quarto bloco, não saia daí, é já já.